Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Depois de dias escutando a carta de São Paulo aos Efésios, essa carta destinada para toda a Ásia Menor, que não toca, como já dizemos no início, em temas específicos de uma comunidade, não tem uma dimensão pessoal, mas que são reflexões que valem para toda a comunidade, para qualquer comunidade, como para nós hoje. Hoje nós chegamos à conclusão dessa carta. É um apanhado aonde o apóstolo vai usar muito a imagem da armadura espiritual, da luta espiritual. Esse tema é sempre recorrente na palavra de Deus, de comparar o empenho por uma vida de santidade com a luta. E para isso, então, ele vai dizer como alguém deve se preparar para essa luta. Veja aqui. Um tema que está em desuso hoje é o tema da ascese ascética. A ascese é a prática e a ascese é a teoria sobre ela. A ascese é a necessidade que nós temos de renunciar aos nossos caprichos, porque nós não vamos sendo empurrados se nós não tivermos o empenho na vida de santidade. Então abandonemos esse discurso de que cada um, para ser feliz, deve fazer aquilo que quer, porque isso não é real. A história da humanidade vai comprovar justamente o contrário. Não é um não que destrói uma pessoa, mas o não nos ajuda a colocar limites. Se nós não colocarmos limites, se os pais não colocam nos seus filhos limites, essa criança ela vai sofrer depois, porque a vida vai impor para ela os limites que ela não aprendeu na educação. Então, o tema da ascese deve ser sempre retomado na nossa vida de fé, porque nós precisamos nos empenhar em uma transformação para que a imagem do Cristo possa refletir-se na nossa vida. E assim o apóstolo vai começar: confortai-vos no Senhor e no domínio de sua força, revesti-vos da armadura de Deus. Revesti-vos da armadura de Deus para poder enfrentar o demônio, porque o nosso inimigo que devemos enfrentar não são homens daqui da terra, mas os espíritos do mal que estão ao nosso redor e que querem nos arrastar para longe de Deus. Revesti-vos, portanto, da armadura de Deus, a fim de que no dia mau possais resistir e permanecer firmes em tudo. Não se prepara para a guerra enquanto se está no meio da guerra. Estaremos preparados para uma guerra no momento que nós nos empenhamos nessa preparação antes. Não é assim que os exércitos fazem? Se nós não estivermos preparados para combater espiritualmente, e não pensem que quando falo combater espiritualmente, ou o apóstolo aqui, se está falando de combater uma possessão demoníaca, uma coisa. Não, é a tentação na nossa vida. É combater o mal que está sempre ali por perto de nós. Lembrem-se daquilo que o apóstolo vai dizer, o evangelista Lucas, mais precisamente, naquela parábola do juiz e da viúva, que vai dizer de rezar sempre para que nós não nos tornemos pessoas más. Então, é preciso nos prepararmos para que no momento da crise de dificuldade nós possamos ter força, possamos resistir. E quais são essas coisas que nós devemos levar? Qual a armadura? Cingi os vossos rins com a verdade, revesti-vos com a couraça da justiça. A verdade e a justiça, verdade e santidade. Não existe um caminho de santidade que se baseie na mentira em relação a nós mesmos, em relação aos outros, à humanidade, em relação a Deus. E calçai os vossos pés com a prontidão em anunciar o Evangelho. Tomai o escudo da fé, o capacete da salvação e o gládio do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Então, tudo isso para dizer que são as coisas que nós devemos ter conosco para podermos crescer espiritualmente. Orai em todas as circunstâncias. Aquilo que o Evangelho de Lucas vai trazer, a necessidade de rezar sempre, e que o apóstolo vai repetir muitas vezes, a necessidade de sermos perseverantes em uma vida de oração, intercedendo por todos os santos. Mas se são santos, precisam de intercessão? Sim, esses santos aqui são os membros da comunidade santificados pelos sacramentos da iniciação cristã.
e que nós devemos rezar um pelos outros para que nós possamos resistir na luta, possamos resistir na tentação. Ora, caríssimos irmãos, nós somos chamados a termos a consciência de que o ser cristão é um empenho de vida, aonde nós somos chamados cada dia de novo a reformar os nossos costumes. E reformar os nossos costumes e o nosso procedimento na altura de nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo, nessa carta que chega à sua conclusão, está nos exortando, depois de ter nos apresentado a grandeza de Cristo, a que nós também devemos reformar-nos à altura do homem novo, de nosso Senhor Jesus Cristo, para termos uma vida coerente com aquilo que nós cremos. Orai também por mim. O apóstolo sabe que se aproxima o momento da sua morte e vai dizer: orai por mim, para que ele possa ter força para anunciar a palavra de Deus, proclamando a palavra com ousadia. No Salmo de hoje, o Salmo 143, bendito seja o Senhor, meu rochedo, que adestrou minhas mãos para a luta e os meus dedos treinou para a guerra. O Senhor que é rochedo, que é fortaleza, é Ele que nos adestra para combater, para o bom combate. Não nos paparica, não nos torna crianças mimadas, mas nos prepara para o combate. É meu escudo, é nele que espero, ele submete as nações aos meus pés. A vós que dais a vitória aos reis e salvais vosso servo Davi. Na aclamação ao evangelho de hoje, bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Glória a Deus nos altos céus e na terra paz aos homens. Nós hoje temos aqui um gesto raro de ternura e preocupação dos fariseus para com Jesus. Eles vão dizer para Jesus assim: tu deves ir embora daqui, porque Herodes quer te matar. Jesus disse: ide dizer a esta raposa. É uma daquelas comparações de Jesus no evangelho que são contadas entre as suas parábolas. Eu expulso demônios e faço curas hoje e amanhã, e no terceiro dia terminarei o meu trabalho. Entretanto, preciso caminhar hoje, amanhã e depois de amanhã, porque não convém que um profeta morra fora de Jerusalém. Jesus está em caminho para Jerusalém, então é preciso chegar ali. E agora, veja quanta ternura. Jesus vai dizer assim, em um momento do evangelho, Jesus chora por essa cidade de Jerusalém. Aqui ele vai dizer: Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. A tristeza de Jesus por essa cidade, a cidade onde mora Deus, a cidade da paz, a cidade que matou os profetas, que apedrejou muitos daqueles que seguiram Jesus. Quantas vezes eu quis recolher teus filhos como a galinha reúne os pintinhos. Veja que imagem cheia de ternura, né? De cuidado. Eis que vossa casa ficará abandonada. Essa expressão de Jesus é considerada pelos primeiros cristãos como a profecia da destruição do templo de Jerusalém, que vai acontecer nos anos 70. Eu vos digo, não me vereis mais, até que chegue o tempo em que vós mesmos direis: bendito aquele que vem em nome do Senhor. O dia que Jesus, no domingo de Ramos, vai entrar na cidade de Jerusalém e assim vai ser aclamado. Deus cercou Jerusalém de cuidados e carinho, mas respeitou a liberdade desse povo até de não aceitar o seu Deus que chegou e que foi levado à morte de cruz justamente naquela cidade, aonde ele vai ressuscitar para a nossa salvação. Assim é o nosso Deus. Ele renova sempre a sua aliança para conosco. Ele não se cansa de nos amar, de vir ao nosso encontro. Mas é preciso, meus caros irmãos, que nós todos nos empenhemos a dar uma resposta de vida, de fé a este amor de Deus. Isso é a conversão. Deus nos amou por primeiro, mas cabe a cada um de nós dar uma resposta na plena liberdade. Mas é a única possibilidade de nós encontrarmos felicidade, paz e, de fato, podermos estabelecer uma relação de amor com o nosso Deus. Na antífona de hoje, com a vossa vitória então exultaremos, levantando as bandeiras em nome do Senhor. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.